Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo Moraes, novamente eu estou voltando aqui para dizer aos irmãos que já tenho a minha conclusão sobre os vídeos que nós postamos nesta manhã, nessa nossa manhã, nessa semana teológica, nessa semana cujo tema é escatologia bíblica, né? Durante essa semana toda, como os irmãos sabem, nós iniciamos a partir de hoje um estudo sobre escatologia. E postamos aqui no grupo, como eu disse aos irmãos, 3 vídeos, acabamos postando 3 vídeos, né? De irmãos de denominações diferentes, uns batista, outro assembleano, né? De forma que nós tivéssemos uma visão mais ampla possível a respeito deste assunto. Porque hoje nós utilizamos como tema para estudo as 70 semanas de Daniel. Digo aos irmãos que eu fiquei muito satisfeito com o conteúdo dos vídeos. Evidentemente tem apenas um que eu discordo em parte dele, quando ele fala que a igreja passará pela grande tribulação, ou seja, ele é daqueles crentes, né? Pré-tribulacionistas, né? Como se chama, né? Acha que a igreja passa por esse evento terrível. Eu, evidentemente, não concordo, até porque a base bíblica que ele deu, para mim, não se aplica, né? Eu gosto de aplicar aquilo que está lá em Apocalipse, onde o Senhor diz que, para a igreja de Filadélfia, me parece, que como guardar-te, né? Como guardar-te a palavra, né? Como guardar-te a mensagem, né? Eu também te guardarei naqueles dias, nos dias terríveis, nos dias de tribulação. Nós, evidentemente, não concordamos, porque a gente não vê base bíblica para a igreja passar por esse processo. Não só Apocalipse, mas São Paulo e outras passagens bíblicas, dentro de um contexto mais amplo, nos dá segurança de que a igreja realmente não passa por esse período atribulado. Fora isso, eu acho que as mensagens foram boas, profundas, bem estudadas, bem concatenadas, estudadas dentro de um contexto macro e não com base em versículos isolados, né? Isso foi muito bom. Acho que nós ganhamos todos com esses irmãos. São preletores jovens, conferencistas jovens, que, acredito, ensinaram muita coisa para nós. Eu apenas quero fazer um ligeiro comentário de uma parte que, infelizmente, os escatologistas, eles comentam, por exemplo, esse tema, as 70 semanas de Daniel. Eu quero pedir perdão aos irmãos aqui pela zoada, que tem uma construção aqui atrás e eu moro aqui no meio de prédio, embora eu moro numa casa, mas eu moro no meio dos prédios e a zoada de vez em quando vem. Bem, como eu estava dizendo para os irmãos, então, os irmãos que comentam escatologia bíblica, principalmente esse tema, 70 semanas de Daniel, eles têm essa dificuldade imensa de explicar exatamente a última semana de Daniel, os 7 últimos anos. Porque os irmãos sabem que essas 70 semanas de Daniel, que na verdade são semanas de ano, né? Elas começaram lá em 443 a.C., mais ou menos, pela expedição de um decreto do rei Artaxerxes, né? Muitos dizem que foi a expedição do decreto do rei Ciro, né? Esses reis persas que levaram Israel para lá e depois, pela ordem de Deus, eles mesmos, né? Inclusive Ciro foi um dos encarregados de autorizar a volta do povo para reconstruir Jerusalém. Ou seja, Deus usou o ímpio para levar e usou também o ímpio para trazer o povo de volta. Muito bem, irmãos. Então, os comentadores, geralmente, eles comentam bem até a 69 semana. A última semana, eles comentam assim, eu acho muito por cima, porque tem alguns temas muito profundos, ainda muito enigmáticos, que a teologia
e os comentadores da escatologia ainda não conseguiram explicar com muita segurança. E é nesse tema que, se me permitam, com a máxima vênia, eu quero mergulhar. Não como ensinador, mas como um aprendiz, como uma pessoa que pesquisa, e cheguei às seguintes conclusões. Primeiro, as 69 semanas de Daniel, elas, como eu disse, elas ocorrem com a emissão desse decreto em 443 a.C. e terminam na queda e destruição de Jerusalém, com a queimação do templo por Tito nos anos 70 da era cristã, depois de Cristo. Tito era um general romano, filho do imperador Vespasiano, imperador romano, um jovem general que teve essa grande façanha, né, que na verdade foi o cumprimento de uma profecia, né, de destruir Israel e o seu esplendoroso templo, né. Tito fez tudo para não destruir o templo, porque realmente era de riqueza incalculável, mas os judeus, aí eu invoco Joséfo em Antiguidades, os judeus rebeldes se refugiaram dentro do templo, principalmente no lugar santíssimo, e ele não teve alternativa a não ser atear fogo no templo e queimar aquela grande maravilha do mundo antigo. Muito bem, irmãos, então, quando eles queimam o templo, encerra aí o período das 69 semanas. Né? Alguns dizem que foi com o nascimento de Jesus, com a morte de Jesus que encerrou. Eu acho que foi com a queimação do templo, a destruição de Jerusalém, queimou-se o templo e remanesce lá apenas uma pequena parte do Muro das Lamentações. Aí encerra esse período das 69 semanas de Daniel. Fica então faltando cumprir a última semana de Daniel, que são os últimos 7 anos. Nessa interrupção com a queda de Jerusalém, começa aí um período, um período de vacus história, né? Nesse período aí, inicia um outro período importante, que é o aparecimento da igreja. Abre-se aí a dispensação da graça, abre-se aí o período de vez, de oportunidade para os gentios. Por quê? Porque com Jesus morrendo na morte da cruz, rejeitado pelos seus, para os quais ele veio, abriu-se então a oportunidade para os gentios, para nós, né, que não éramos e que não somos da comunidade de Israel. Esse período, que é chamado na Bíblia de tempo dos gentios, ele vai se concluir no arrebatamento da igreja. E lá, conforme nós podemos ver São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses lá no capítulo 4, versículo 15 e 17, né? Ele faz lá, São Paulo explica lá a forma fantástica com que a igreja é arrebatada, né? Sob o soar de trombeta de Deus, né? Os mortos ressuscitaram primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados, encontraremos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. É uma narrativa tão bonita que São Paulo conclui dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Muito bem, então depois que a igreja for arrebatada, né, reinicia-se a semana remanescente de Daniel. Como é que essa semana vai se iniciar? A última semana de Daniel, os últimos 7 anos. É que com o arrebatamento da igreja, haverá sumiço de pessoas em toda parte do mundo. Aviões cairão, aviões voarão, pilotos desaparecerão, pessoas de dentro da aeronave desaparecerão, 2 pessoas socando arroz, né, no pilão, uma vai embora, outra fica, os escritórios desaparecerão pessoas, os hospitais, médicos. Quer dizer, onde está a igreja do Senhor? Onde estão pessoas que formam essa assembleia mística universal, que é a igreja do Senhor, né? Desaparecerão. Há um sumiço de gente generalizado. Vamos ter aí uma pandemia de desaparecimento de pessoas no mundo todo.
E, evidentemente, aí surgirá a necessidade de se levantar uma pessoa, um homem, uma autoridade de credibilidade internacional para barrar isso. Porque o mundo não vai ver esse desaparecimento como um arrebatamento da igreja. O mundo vai ver como se fosse assim um disco voador, essas naves estranhas, né? Essas pessoas estranhas, pessoas extraterrestres, né? Assim que deverá ocorrer, né? Muito bem. Quando a igreja é arrebatada e há essa ebulição de pessoas, esse incômodo, né? Essa catástrofe internacional de desaparecimento de pessoas, né? As nações vão procurar um homem que tenha pulso, um homem que tenha autoridade para liderar o mundo nesse momento, para dar um fim nesse sumiço de pessoas. Evidentemente que eles não sabem de que se trata. E aí, meus amados irmãos, o que acontece? Esse homem, que na verdade é a besta que surgiu do mar, por quê? Porque ele surge do mar, o mar, isso são nações, é um consenso de nação, né? Este homem aí, que é o chamado anticristo, né? Tem vários anticristos, porque a palavra anticristo é aquelas pessoas que se opõem a Cristo, mas ele é o anticristo previsto lá no livro de Daniel. Para entendermos tudo isso, é preciso examinarmos o livro de Daniel, principalmente a partir do capítulo 9, né? Então, você vai ver que lá no livro de Daniel tem um conglomerado de chifres, me parece que 10 chifres, e tem um chifre pequeno, ele surge do meio dos demais, certo? Que é aqueles 10 chifres, na verdade é uma confederação de nações, e surgirá um chifre pequeno. O que significa dizer que o anticristo não é o Papa, não é o presidente dos Estados Unidos, não é uma pessoa grande, né? Pelo contexto bíblico, a gente pode prever que ele é um homem comum, né? Um homem que não tem tanta projeção, mas ele se levanta com ideias fantásticas que fará o mundo se curvar diante dele. Muito bem. Feito isso, a Israel, com as demais nações, farão um pacto. O anticristo fará um pacto com Israel e também com as demais nações, certo? E o que acontece, irmãos? Nesse período, a igreja já estará na glória, porque a igreja não passará pela grande tribulação, e isso nós falamos e dizemos com SPEC em Apocalipse 3:10. Né? As pessoas, por exemplo, que admitem que a igreja ou parte dos crentes passarão pela grande tribulação, eles invocam Apocalipse 7, 13 e 14, onde o ancião viu aquelas pessoas, aquelas almas daquelas pessoas e disseram: quem são estes? De onde vêm, né? Aquelas pessoas. E foi dito a eles: esses são os que vieram da grande tribulação, né? Que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Então, as pessoas que assim pensam, elas dizem que essas pessoas fazem parte da igreja, essas pessoas, a igreja passará pela grande tribulação. Irmãos, evidentemente que o Senhor, quando falou à igreja de Filadélfia, ele disse que nós não passaríamos por esses dias, né? Lá em Apocalipse 3:10 está explícito que ele nos livraria, ele livraria a sua igreja deste momento terrível que o mundo passaria. Então a igreja não passa, não há como se explicar, não há como se fundamentar biblicamente que a igreja passe por essa grande tribulação. Mas voltando ao que eu dizia, então o anticristo ele se tornará um líder mundial por consenso das nações, por isso que ele é a besta que surgiu do mar. Ele terá sob seu comando os grandes exércitos do mundo, porque ele fará um pacto militar e político com as nações do mundo. Ele terá também a grande mídia, né? Ele terá toda a tecnologia do mundo à sua disposição. E a Bíblia diz que ele, inclusive, fará com que ele fará uma centralização de poder a ponto de colocar chips, né? A ponto de colocar seu número nas pessoas, através, evidentemente, de um chip, né? Onde quem não tiver
essa identificação, não poderá comprar, não poderá vender, não poderá transacionar nada, né? Ele passa a centralizar o poder sobre sua pessoa. Muito bem. Mas ele fará um governo de muita prosperidade, ele fará um governo de muito futuro. É uma prosperidade que o mundo irá obter e passar, que o mundo nunca experimentou. Nunca se teve tanta prosperidade no mundo como no governo do anticristo. Você só vai ver uma prosperidade superior a esse no governo milenial de Jesus, mas isto é lá na frente. Muito bem. Quando ele se acha dono, como diz assim, dono da bola, né? Rei da cocada preta, como diz o outro, ele, nessa época, Israel já estará com o seu templo reconstruído, construído, né? E aí os irmãos sabem, todos os comentadores são unânimes dizer, tá aí os noticiários internacionais, o capital judeu é o capital que move o mundo, né? Então, os judeus já estão providenciando, né, todos os ingredientes, todos os elementos, né, tudo que eles precisam para fazer, para reerguer esse templo, né, com tanta glória, com tanto poder, né, semelhante ao templo que Salomão ergueu para o Senhor. E com a restauração do templo, voltará também os sacrifícios, aquele sacrifício que os judeus faziam. Evidentemente, isso aí não tem aplicação nenhuma, esses sacrifícios à igreja, até porque a igreja não está mais aqui, né? Mas os sacrifícios dos judeus, né, voltarão a ser praticados no templo naquela época. Muito bem. E aí o irmão pergunta, os judeus não sobem nesse momento? Não. Os judeus passarão pela grande tribulação, e isso nós vamos provar, isso está escrito para os irmãos com todas as formas, tanto no livro de Ezequiel como no livro de Zacarias. Tá? Então, o que ocorre? Os judeus voltam às suas atividades no templo, às suas atividades litúrgicas no templo. E o anticristo, já dono de um poderoso poder econômico e político, ele resolve entrar no templo, cessar os sacrifícios, né? Todo aquele ritual, certo? De sacrifício, ele cessa, ele profana o templo. Como é que ele profana o templo? Ele profana o templo entrando no templo, se sentando num trono no templo, exigindo ser adorado como Deus. E aí Israel não concorda. Israel não concorda e Israel rompe com ele, certo? Israel rompe com ele. Enquanto isso, a igreja está passando por um período excelente, excepcional no céu. Pelo menos participando de 2 eventos. O primeiro dele é as bodas do Cordeiro, que é um casamento, né? Que é um casamento de Jesus com sua igreja, ou seja, Jesus agora festejando com sua igreja a chegada da sua igreja nos céus, né? E aí tem até a inspiração de que Abraão, Isaac e Jacó servirão à mesa, estarão lá, né? Então, o fato é que é uma grande festa de recepção para a igreja, as chamadas bodas do Cordeiro, né? Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 19, 7. E também tem um julgamento, depois dessa recepção, parte para um julgamento dos crentes, está lá em 2 Coríntios 5 e 10. Né? Esse julgamento, São Paulo traça o perfil dele como um julgamento em que nós vamos receber, né, galardões. Não é um julgamento condenatório, né? Que as pessoas que estão no céu já estão salvas, mas é um julgamento de mérito. O mérito que nós tivemos em fazer a obra de Deus, aqueles que lutaram, aqueles que ganharam alma, aqueles que deram até sua vida, né, pela obra de Deus, né? Esses receberão, serão aquinhoados, serão privilegiados, serão destacados pela coroa da vida, pela coroa da justiça e outros galardões que o Senhor nos dará naquele dia. Muito bem, irmãos, com o julgamento, com o rompimento entre o anticristo e Israel rompendo com o anticristo, né?
Primeira providência que o anticristo faz é mandar um exército que vem do norte, um grande exército, e aí se discute se é a Rússia ou se é outro país, ninguém sabe, mas é um grande exército formado que invadirá Israel. Mas acontecerá uma coisa interessante. Nesse período, Deus virá em defesa de Israel, descendo sobre esse exército grande quantidade de saraiva, pedra, fogo, etc, etc. Israel não terá que lutar, mas virá do céu um grande livramento. Esse exército será destruído pela mão do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que essa carnificina é tão grande que Israel levará 7 meses, juntando os cadáveres, enterrando esses cadáveres para limpar a terra. Está lá em Ezequiel 39:12. Né? Israel leva 7 meses só juntando esses cadáveres. Muito bem, com essa derrota, o que é que acontece? Com essa derrota inicial, o anticristo exige o cumprimento dos tratados de cooperação que ele tem com as nações do mundo. Os tratados militares que ele assinou com as nações do mundo, ele vai querer agora pôr em prática, ou seja, ele vai convocar os exércitos das nações aliadas dele para uma batalha para dizimar Israel. E começa-se então a batalha. Né? Israel será invadida, né? Será invadida, e o profeta Zacarias diz que a carnificina é imensa, é grande. 2/3 de Israel será destruído nessa grande batalha. A batalha do Armagedon. Essa grande batalha, 2/3 do povo de Deus é destruído, certo? É morto. E 1/3, o remanescente que São Paulo diz que será salvo, ele olhará para o céu e clamará a Deus, clamará a Jesus, reconhecerá Jesus como Messias e olhará para o céu e vai clamar, chorar e pedir a proteção de Jesus. Para se cumprir o que o Senhor Jesus falou, quando ele disse lá em Mateus 23:37, me parece, onde ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os pintos debaixo das asas, e não quiseste. Mas eu não virei a ti, Jerusalém, até que digas, até que proclames, até que grites: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Quando Israel estiver sendo quase dizimada, ele vai olhar para o céu e clamar ao Senhor. E o Senhor vem com o seu exército, com sua igreja, com poder e grande glória, e travará com aquelas nações comandadas pelo anticristo a grande batalha do Armagedon. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus descer com seu povo, com seu exército, que ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá. Aquele mesmo monte que ele subiu, que ainda está preservado lá em Israel, para quem for lá e querer visitar, certo? Vai ver que Jesus vai pisar na volta para salvar Israel, e o monte se fenderá. A Bíblia diz que o monte abrirá em 2 bandas e surgirá até 2 braços de rios, né, naquele monte. E Jesus então, e aí é um grande mistério, com a espada que sai da sua boca. Tudo indica que Jesus talvez não use armas com seus exércitos. Mas ele diz, com a espada que sai da sua boca, a espada que sai da sua boca, ele aniquilará os exércitos do anticristo. Os rios, Tigre e Eufrates, se tornarão em sangue humano, naquela grande batalha. E aparecerá um anjo no sol, convocando as aves do céu para comer carne de poderosos, de reis, de generais, para limpar a terra. Depois desse episódio, Jesus leva as nações ao vale de Josafá. É claro que
lá em Joel 3:14, fala desse julgamento. É claro que é um julgamento de líderes, porque evidentemente que o vale de Josafá não cabe à população das nações do mundo. Mas o que se interpreta, a hermenêutica desse texto, é que ali serão julgados os líderes do mundo, né? Também não está bem claro o local e a época, mas também há um forte indício de que Israel, aquele julgamento que Jesus disse que sentaria no trono, na regeneração, no trono, e os seus discípulos sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, tudo indica que também será ali naquele local. Mas Israel será julgado. Tudo isso se passará aqui na terra. Israel não subirá ao céu, certo? Israel passará pela grande tribulação, certo? Será salvo o remanescente, salvo aqui, salvo por Jesus Cristo, né? E depois desse julgamento que Jesus fará a Israel, com os seus discípulos, com seus apóstolos, certo? Ele iniciará o seu reino milenial. Antes disso, o Senhor Jesus prenderá Satanás, né? O dragão, ele será preso por 1000 anos, porque Jesus não vai fazer um governo com Satanás solto, evidentemente. Então Satanás será preso por 1000 anos, enquanto Jesus governa. E aí o governo de Jesus é aquele que Isaías traça. Um governo de paz, de prosperidade, ninguém paga aluguel de casa, porque as casas são próprias. Nesse governo, a criança conduz o leão, né? Tudo é prosperidade, tudo é paz, né? Os velhos morrem depois de 100 anos, claro que não são aqui as pessoas que já foram, já estiveram no céu, não é a igreja que se trata disso, certo? Mas quero dizer aos irmãos que é isso que ocorre. Jesus inaugura o seu reino milenial com a sua igreja, certo? E tem mais. A Bíblia nos afirma, certo? Que Davi, o rei Davi, lá em Ezequiel 37:25, rei Davi tomará parte desse governo milenial do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, eu verifico, essas eram as minhas pinceladas sobre a última semana de Daniel. Acho que nós precisamos estudar, aprender e principalmente compreender. Não nos levamos por ventos alheios que, por exemplo, dizem que a igreja passará pela grande tribulação. Não, nós não estaremos aqui, mas estaremos com o Senhor, certo? Gozando da festa das bodas do Cordeiro, participando dos prêmios, recebendo os prêmios, certo? Que nos será concedido, que o Senhor dá a cada um segundo aquilo que tiver feito de bem ou de mal. Mas receberemos esses galardões na sala do trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos compreender que o nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. A Bíblia tem tudo, absolutamente tudo. Só basta a gente estudar e pesquisar e pedir ao grande intérprete da palavra de Deus, que não somos nós, mas o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.